Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos gravar o capítulo 10 do livro de Jeremias. E é um aviso muito importante do Senhor aqui com relação ao comportamento daquelas pessoas do povo de Israel naquela época. E o profeta está pedindo para que eles ouvissem a voz do Senhor. Diz: ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Ele não está falando com estrangeiros, não está falando com ímpios, ele está falando com o povo de Deus. Ele está falando comigo, com você, com todos aqueles que já o conhecem, que já o amam, que aprenderam a confiar em sua palavra, em suas promessas, em seu poder, em sua glória, majestade, soberania. Entregaram tudo para o Senhor. E ele diz: assim diz o Senhor. Quem está dizendo? É o Senhor. Não sou eu, o Senhor. Não aprendam as práticas daquelas nações, nem se assustem com os sinais nos céus. Trovões, tempestades, terremotos, grandes furacões. Ele diz: não se assustem, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos daquelas nações são inúteis. Corta-se uma árvore de floresta, um artesão vai, modela esse pedaço de pau com seu tormão. Tormão é aquela ferramenta que o artesão usa para moldar, para fazer uma imagem esculpida. Enfeitam-na com prata e com ouro, prendendo tudo com martelo e prego, para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, olha o que ele compara as imagens da idolatria que são feitas para adoração. O Senhor compara como um espantalho numa plantação de pepinos. Esses ídolos não são capazes de falar, têm que ser carregados, transportados, ele diz, porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer bem e nem mal também. Ou seja, são nada, né? Não pode fazer bem, não podem fazer mal. Por isso, quando você se deparar com uma imagem dessa e você ficar preocupado, nossa, será que eu posso ficar num lugar que tem uma imagem dessa? Aqui está a resposta para você. Se você não confia nelas, elas não podem te fazer mal, nem bem para os que confiam, mas para você não pode fazer mal. Diz: não há absolutamente ninguém comparável a ti, Senhor. Tu és grande, forte e poderoso é o teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Quem não vai temer um grande Rei das Nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações, entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém que se compare a ti. Haveria um Deus maior do que o nosso? Haveria algo que poderíamos comparar com a grandeza, com a majestade, com a magnitude, com o poder desse grande Deus? Não há nada, não há ninguém. E ele diz: são todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Olha como Deus chama as estátuas, as imagens de escultura, de barro, de pedra, de ouro, de sei lá do que, madeira. Os deuses deles não passam de madeira. Prata batida, trazida de Tarsis, que era um local onde se trazia muita prata, muito ouro. O ouro de Ufaz, o outro lugar onde havia muito ouro. A obra do artesão do ourives é vestida de azul, de vermelho. Tudo não passa da mão de obras de hábeis artesãos. Nada mais do que isso. Pessoas habilidosas que fazem aquela imagem, depois vestem com
roupas vermelhas, verdes, amarelas, sei lá que cor, azul. Mas o Senhor Deus é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo. Um Deus vivo não pode ser imitado, não pode ser transformado num pedaço de pau, de pedra. O Rei eterno, diz a palavra. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isto: esses deuses que não fizeram nem o céu e nem a terra, eles desaparecerão debaixo da terra e debaixo dos céus. Sabe esses deuses aí que você confia, ou que alguns confiam, vão desaparecer. Vão cair, vão quebrar, vão ser derretidos. Não vai sobrar nada. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Olha só, poder, sabedoria e entendimento. 3 qualidades do Deus de Israel, do Deus poderoso, do grande Deus que pode nos salvar, que pode nos remir, que pode nos curar, que pode nos libertar, que pode nos dar tudo o que nós precisamos, em paz, em alegria, em tudo que você precisa, Deus pode te dar. Você quer sabedoria, Deus pode te dar. Você quer poder, Deus pode te dar. Você quer entendimento dessa palavra? Só Ele pode te dar, o Espírito Santo de Deus pode te dar. Ao som do trovão, as águas no céu rugem e tornam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Olha como ele diz, hein? Cada ourives, aquele que faz a imagem, é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. São inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó, é o Senhor, viu? Ele está falando dele mesmo. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara com essas imagens, pois ele é quem torna todas as coisas. E Israel é a tribo da sua prosperidade, o Senhor dos exércitos. Esse é o seu nome. Aleluia. Ajunte os seus pertences para deixar a terra, você que vive sitiada, porque assim diz o Senhor: desta vez lançarei fora os que vivem na terra, trarei aflição sobre eles e serão capturados. Todos esses serão pegos de repente. Ai de mim, diz aquele que está, no caso, o profeta, né, se colocando no lugar daqueles que vão sofrer esse dano. Ai de mim, diz o profeta, eu estou ferido, meu ferimento é incurável. Apesar disso eu dizia, esta é a minha enfermidade e eu tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída, olha com a situação, né? Ferido, com enfermidades, a tenda destruída, as cordas da tenda arrebentadas. Meus filhos me deixaram, já não existem, não restou ninguém para armar minha tenda e montar meu abrigo. Você já se sentiu assim, sem ter para onde correr, sem ter um teto, sem ter quem te ajude, seus filhos partiram, não há ninguém para te ajudar. Olha a situação, né? Os líderes do povo são insensatos porque não consultam ao Senhor. Por isso não prosperam e todo o seu rebanho será disperso. Escutem, estão chegando notícias. Uma grande agitação vem do norte. Eu já falei que a Babilônia ficava ao norte de Israel. Quando ela foi invadida, por várias vezes Deus avisou, né? Que a tragédia, a desolação, tudo viria do norte. As cidades de Judá serão arrasadas e transformadas em moradas de chacais. Isso ele já havia falado no capítulo anterior, né? Morada de chacais. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence,
não pertence ao homem, não compete ao homem dirigir os seus passos. Por isso, corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo para que ele fosse corrigido, mas que essa correção fosse dentro da justiça de Deus e não da ira de Deus. Amém? Você quer ser corrigido também? Você quer ser corrigido, mas com justiça? Não espere a ira de Deus chegar até a sua vida. Corrija antes. Renda-se ao Senhor. Creia no Senhor. Observe os seus caminhos. Ande nos seus caminhos. Pergunte pelo Senhor. Viva buscando ao Senhor como um caçador que fica caçando. Tem um livro que chama Caçadores de Deus. São pessoas que ficam buscando ao Senhor. Aonde quer que eles vão, eles estão sempre buscando ao Senhor a sua sabedoria, a sua palavra. Felizes os que entendem que só assim nós podemos ter uma vida reta, digna e com certeza de salvação no final. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra natal. Ai daqueles que um dia invadiram, mataram, roubaram, queimaram aquela terra santa. Ai deles, ai de seus herdeiros, ai de seus filhos, netos, bisnetos, porque a coisa vem geração após geração. Ninguém pode escapar da ira de Deus, a menos que se volte a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Faça isso enquanto ainda há tempo, enquanto nós ainda podemos fugir da ira e nos abrigar na graça, porque antes não havia nem a graça. Jesus Cristo não havia morrido ainda por nós, para que nós pudéssemos nos abrigar na graça do Senhor. Havia justiça e ira, amor, mas a graça, essa só por meio de Cristo Jesus chegou até nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um capítulo de Jeremias, com muita informação preciosa, mas principalmente com relação àqueles que ainda se apegam e acreditam em ídolos de barro, de pedra, de pau, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, seja do que for. Não façam isso. Volte-se ao Deus vivo. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ele pode falar com você como pode falar comigo, como está falando com você agora. Amém? Um abraço em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de nossas almas.